Fala milionário, fala milionária! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do YouTube do Eu na Bolsa com você. Canal esse aqui que tem como propósito, como missão, fazer com que mais pessoas ligadas ou não ao agronegócio, claro que a gente tem essa percepção, né, em relação a todo esse tempo de experiência, todo esse tempo de estrada aí, que o mercado agro brasileiro cada vez é mais pujante, é mais importante, né, para a nossa economia, e também cada vez mais o número de pecuaristas e de produtores que estão entendendo que existe uma ferramenta de proteção de preço através dos contratos futuros para que possam se proteger de lucro, se proteger garantindo lucro, se proteger garantindo o custo, né, através dessa ferramenta, antes mesmo de terminar a safra ou a boiada. Então, o propósito nosso aqui é, claro que nesse momento, né, a gente tem trazido e estudado a forma técnica do preço, porque através desse comportamento de preço que acontece na bolsa, como a gente não está no campo, né, é a condição da gente, quando fala com o produtor, fala com o cerealista, fala com a cooperativa, a gente tira desse termômetro uma possibilidade, né, de reflexo para o preço do mercado futuro. Então, a verdade é que acaba espelhando o que tem como expectativa do mercado físico. E por que que o preço aqui tem essa condição de determinados dias subir e determinados dias cair? Porque não são somente os participantes do mercado físico de milho ou de boi que atuam na bolsa. É um ambiente livre que gera oportunidade. E oportunidade de fazer negócio, tanto de compra quanto de venda, que é a operação em si que a gente fala. Dentro dessa oportunidade, como algumas pessoas que não têm o contato direto com o mercado físico, né, mas sabe que existe uma movimentação de preço, tanto no mercado físico quanto no mercado de bolsa, olham a parte técnica com o comportamento através dos gráficos, que é o que eu divido aqui. Tá? Então, como o produtor já tem essa experiência, né, do mercado físico, aqui a gente faz a leitura do preço com base do contrato da bolsa, né, que reflete os negócios aí de pesquisa feito pelo indicador Exalc, né, que é o CPEA, e aí nessa condição a gente então mede, né, a expectativa do mercado físico das regiões para o preço do Exalc para o preço da bolsa, né? Isso acaba gerando oportunidade. Claro que no primeiro momento, né, parece ser um pouco confuso, mas tudo aquilo que eu não conheço, né, me gera de certa forma uma confusão. E quando eu mudo, né, a minha concepção e começo a me aproximar dessa relação de entendimento, tudo vai ficando mais claro. Então aqui o nosso propósito é, de forma gradativa, trazer você para essa evolução. Para acelerar um pouco essa evolução, claro que a gente também faz um esforço, a gente também faz uma dedicação, que é a nossa semana Eu na Bolsa com você ProRed. Acabou agora, semana passada, na sexta-feira, né? Eu na Bolsa com você ProRed 3.0, onde a gente trouxe a visão, né? A visão ampla, expandida, da necessidade que tem tanto o produtor quanto o pecuarista de utilizar essa ferramenta. E com exemplos práticos, né? De forma bastante didática, a gente aí conseguiu transmitir e com isso amplia o número de pessoas que agora estão despertas para essa condição e vão colocar em prática, se tornaram nossos alunos, né? Então, a gente dá as boas-vindas para os nossos alunos aí, e aqui no canal do YouTube Eu na Bolsa a gente segue estudando, né? Aqui um pouco focado só no mercado de milho, mas a nível de conhecimento, de conteúdo dentro do nosso curso, fala de milho, fala de boi, né? No nosso programa Primeira Hora, dentro do grupo Semeando Resultado, fala de todos os ativos, beleza? Então, aqui eu vou, antes de eu trazer o estudo para você, eu acho bastante importante, né? Quando a gente tem aqui a interação da galera, e o Márcio Mota colocou aqui para nós, né? Boa tarde, Emerson, tudo certo? Primeiramente, parabéns, obrigado pelo conteúdo de extremo valor que tu disponibiliza gratuitamente. Como dito no vídeo, o preço do contrato futuro deriva do físico, né? O que acontece no físico, o contrato futuro, às vezes, coloca um exagero pelo nível de interpretação dos participantes, isso aí mesmo.
Hoje podemos observar que os futuros estão mais descontados do que o preço do Exalc, ou seja, o futuro está abaixo, né, ou está trabalhando muito próximo do Exalc, sendo que o Exalc, na maioria das vezes, o futuro está sempre acima, né? Isso pode ter ocorrido pelo fato da super safra brasileira, né? A expectativa que se tem aí de que tudo corra bem, principalmente, né, agora aí no que a gente está vendo pela frente aí, beleza, é isso aí mesmo. Estados Unidos e Argentina, né, mais aqui Brasil, né? Estados Unidos também indo bem, né, mas agora começa lá o plantio e aí tem a preocupação do clima. Outro fato são as condições climáticas, ó, nos Estados Unidos e como elas podem afetar a área de plantio de soja e milho em alguns estados americanos. O excesso de neve em abril, nos últimos anos, tem resultado em redução da área de plantio. A gente viu isso no último relatório, né, e acredito que isso possa se repetir esse ano, diminuindo assim a área produtiva. Fora isso, a disparidade dos futuros na CBOT, que é a Bolsa de Chicago, a volatilidade do câmbio e a distorção do basis afetam diretamente nossa janela de exportação. Como o senhor enxerga o preço do milho e qual estratégia podemos adotar tendo como base esse cenário? Márcio, cara, obrigado da tua participação, uma pergunta bastante importante, né? Então, vamos aqui por etapas, né? A gente sabe que o nosso nível de exportação de milho vem crescendo, né, a cada safra que passa. A preocupação está muito maior, é muito mais dentro do mercado interno, do nível de produção que a gente faz. E o que está acontecendo? Nós estamos aí com um viés econômico interno um pouco travado, né? A gente está aí percebendo essa condição um pouco travada. Quando a gente fala no nível de comercialização, né, o Brasil é um potente vendedor de commodities, né, tanto de soja quanto de milho, né, boi. E por ser esse player viril, né, seria de bom grado, né, que a gente tivesse algo sinalizando resultados melhores para produtores e pecuaristas. E como que o produtor e pecuarista só consegue entender que é um resultado melhor para ele? Quando ele produz a um determinado preço, quanto mais barato melhor, mas que ele consiga vender para ter resultado. O que a gente viu no processo produtivo brasileiro foi essa expectativa de área crescendo, tanto que é o que a gente está vendo de milho, porém, tanto soja quanto o milho, o custo estava lá em cima, porque a gente tinha lá atrás, na rodada anterior, preço do milho acima de 100 e soja não demonstrava, e nem agora que começa a demonstrar, né, uma possibilidade do preço aqui no Brasil, pelo menos até mesmo afetado pelo dólar, que é um ponto que influencia no basis aí com relação à soja. E aí o que acontece? Querendo ou não, a gente tem a concepção vivenciada pelo que escuta, né, ao longo desses anos de trabalho, que o produtor, e a gente entende que é dessa forma, que o produtor ele tem valor agregado produtivo mais em cima da soja do que em cima do milho, né? Então, o que ele quer negociar sempre melhor é a soja. O milho, claro que ele também quer negociar de uma maneira bastante competitiva, mas se ele precisar optar em vender milho ou soja, no primeiro momento ele vende milho e segura a soja. Então, quando o mercado começou a perceber, né, alguns participantes do mercado começaram a perceber a condição de utilizar o mercado de put, né, que é o mercado de opções, para se defender de possíveis baixas para o preço do milho e deixar a soja solta, porque Chicago estava firme, e a gente tinha um dólar aí com estresse político, um dólar muito mais próximo de 5,40, 5,50, o que dava possível sustentação para o preço da soja, e aí o produtor aceitando pagar, né, aceitando fechar a conta com o insumo mais caro. Porém, o que começou a acontecer? As empresas de insumo, vindo com a visão mais macroeconômica, começaram a baixar o preço do insumo, porque perceberam que poderia ter, né, dentro desse nível de oferta, principalmente aqui internamente falando de milho, né, mais uma necessidade de demanda internacional, pressionar aqui dentro a cotação do milho, sabendo que o produtor, de repente, tem essa característica de vender um pouco mais o milho e segurar a soja, e aí o mercado veio sumindo o comprador,
Lá atrás, a gente sabe que a nossa indústria, boa parte dela faz hedge, a indústria que consome milho faz hedge, se protege, estava protegida, né? Começou a sentir que o preço tinha um viés um pouco mais vendedor e tinha essa expectativa de um nível de produtividade maior, o preço soltou, né? O preço está aí aonde, se você falar a nível de referência de preço de milho, né? A não ser pela movimentação técnica, que aqui, se você voltar aí os nossos vídeos há, sei lá, 2 meses, 3 meses, 4 meses atrás, você vai ver que muitas vezes a gente tinha a percepção técnica de uma possibilidade, lá quando o milho estava 90 e alguma coisa, 88, 94, falando, olha, se perder tal região técnica, o preço pode pode mudar a estrutura de preço. Eu sempre comentei isso, né, tanto com o pessoal os clientes da nossa assessoria, que é a Brasil Trade Agro, que é o outro business que a gente tem, e também para os nossos alunos e mentorados, sempre olhando por essa condição para poder despertar, né, sobre essa leitura, a possibilidade deles vir fazer aí o nível de aprofundamento de conhecimento para se preparar para fazer proteção de preço, coisa que a gente tem isso de forma comprovada, porque nem todos, né, mas uma boa parte dos nossos alunos conseguiram vender milho setembro 23 a 93, 94, 92, 91, 90, né? E o preço agora veio aí, a gente está vendo o milho setembro, hoje trabalhou na casa de 79, 78 alguma coisa, 80, né? Então, é uma diferença de 13, 14 reais aí, que dá um tamanho financeiro bastante expressivo. Nessa percepção de agora, né, a gente tá entendendo que o player de fora está com vontade de vir comprar milho brasileiro. E para que ele venha comprar milho brasileiro, ele pode adotar a estratégia de trazer o preço mais embaixo, né? Porque daí tem a ancoragem do dólar, né, que diminui a competitividade financeira da soja, e o produtor pode até segurar a soja para não vender agora, segurar um pouco e abrir espaço para o milho, e aí o milho, tanto que a gente está percebendo muito mais vantagem técnica, né, para o preço do milho, é o que justifica um pouco desse descolamento, né, pela liquidez maior dos contratos, né, maio e setembro na Bolsa, esse descolamento com o preço dos futuros, trabalhando em determinado momento um pouco mais abaixo do indicador Exalc, né? E a gente então vai, para mostrar essa condição da tua pergunta, tá aqui, ó, né? A gente tem 82,40, o indicador Exalc, né, que representa em 3 de abril o preço sugerido para o contrato de maio, que fechou hoje a 79,80. Trabalhou na máxima 8,150, que a gente vai estudar tecnicamente, e fechou a 79,80, dizendo, olha, o mercado físico está mostrando uma sustentação de preço que não é real. É o que o preço da Bolsa está dizendo. Agora, entre a verdade do mercado físico, para quem está na ponta lá, o cara está olhando a seguinte circunstância. Olha, nós temos também, pelo outro lado, uma condição climática pela frente. Se vier algum confronto, algum desafio climático, e pode acontecer, né? A gente pode ter alguma influência climática sobre essa produtividade do que tem de número para o milho, e se diminui isso, o preço, né, pode sustentar mercado físico e gerar nível de satisfação para quem já está vendido em bolsa ou para quem virá vender, né, que o preço pode até cair um pouco mais. Nós vamos falar disso agora aqui, que eu vou colocar na próxima tela. E aí, se o mercado fizer esse movimento, ele tem que nos deixar um sinal claro para que a gente possa, né, daí quem sabe até atuar na ponta de compra. Porque eu vou agora continuar aqui, Márcio, com a seguinte situação, ó. Então a gente está pegando, vou dar continuidade nessa leitura, porque agora é falar dos acontecimentos que estão aí para falar para você da estratégia. Mas o que eu faço agora no cenário? Primeiro que eu queria saber se você é produtor ou é especulador, né? Porque o que acontece? A gente tem observado aqui, eu tenho chamado a atenção lá dos nossos assinantes do Grupo Semeando Resultado, semana passada eu falei sobre isso, com relação ao mercado de opções, que tem muita gente, né, que estava aceitando o risco de comprar prêmio de venda a 80. Então, se o mercado, eu até achava que o setembro, na verdade, isso é no contrato de setembro, poderia segurar no nível de 80, se perder o nível de 80 é onde ele está disputando, abre espaço para trazer o mercado mais embaixo, e aí tira a força do maio. E nós estamos falando do contrato maio aqui agora, tá? Você veja que eu estou com o tempo intradiário, né, de 20 minutos, e a gente falou no estudo de ontem, olha,
o vendedor fez a mesma movimentação dos dias anteriores, que está aqui, ó, né? Abriu, preço subiu, durante o dia derrubou, né? E aí a gente viu mercado aqui ontem, no finalzinho somente, a gente chamou atenção para isso, para o vencimento maio, falando, olha, os caras estão tentando dar uma puxada no maio aí. Porém, hoje eu alertei dentro do grupo Semeando Resultado, e a gente estudou isso com o nosso time lá, essa seguinte situação aqui, ó, quer ver? Eu acho importante dividir isso com quem tem interesse, né? Porque quando a gente começa a trazer isso aqui que a gente está conversando, é uma conversa a nível um pouco mais de um patamar um pouco mais elevado, né? Eu quero colocar dessa forma, porque a gente está falando aqui a seguinte situação, ó, com oportunidade, porque às vezes a gente falando aqui, a pessoa, se não estiver conectada com o mercado de milho, né, na bolsa, talvez até não entenda o que a gente fala. Ó, isso aqui é CCMK, né? Ontem foi um dia de respiro para os compradores. Porém, aqui, ó, sem muito se animar com essa leve recuperação de preço, até mesmo porque não tivemos ontem a chegada de novos participantes. Isso aqui é o nosso método. O que para o pregão de hoje, a expectativa de que a movimentação dos vendedores se esforcem para trazer os preços novamente abaixo dos R$ 79,50. E para isso o foco estará em pressionar e manter os preços abaixo. 80,45, presta atenção nesse 80,45, tá? 80,10 e 79,50. Ele fechou a 79,80, mas antes disso ele subiu, tá? Antes disso ele subiu, porque nós estávamos vendo essa movimentação dos compradores ontem, né? E a gente alertou. E o alerta foi da seguinte forma, olha, ou o comprador toca acima desse 80,45 para levar no 80,80 para abrir espaço para 81,50, 81,30, né? Aqui a gente tem, olha, se passar acima de 80,10, aqui, hoje eu coloquei compra 80,10, a mínima foi 80,12, não levei, ó. Foi aqui, quer ver? Ó, aqui, ó. Aqui é 80,12 a mínima. Bateu 80,12, eu coloquei compra 80,10 aqui, não levei no setembro, comprei no setembro a 7,950 nesse horário, e a gente foi na abertura, né? A gente estava iniciando o nosso estudo lá dentro do grupo Semeando Resultado. E aqui daí o mercado foi subindo, eu falei, puxa vida, eu deveria ter conseguido comprar isso aí. Eu falei, não, mas não vou me animar, porque não tem player novo. Eu falei, vou deixar subir e amanhã eu vejo. Se vou na compra, não tem problema. Porque se tiver participante, né, a gente está aqui para pegar direção de preço. Eu não faço hedge, eu não faço proteção, mas oriento quem tem o mercado físico a fazer proteção. Por isso que eu estou dizendo para você, dependendo do que você busca no teu operacional, especulação ou proteção. Se você busca proteção, se proteja, tá? Se proteja. E se você busca especulação, você pode fazer as suas operações com gerenciamento de risco, porque errar faz parte de quem especula, tá? Para quem é especulador, o erro faz parte. Então a gente ali atua com gerenciamento de risco, porque nós não temos, aqui a gente não consegue, e não é esse o meu propósito, desenvolver o poder da adivinhação, né? Ou criar essa condição de que existe uma forma de adivinhar o mercado. Não, o que eu faço é uma leitura, né, de possibilidades ou probabilidade dentro de um modelo matemático, e a gente acredita nisso porque faz isso há muito tempo, né, e estuda com outras pessoas também dentro do grupo Semeando Resultado, que também tem essa concepção de dedicação através do estudo, beleza? Então, aqui, se você é produtor, presta atenção, porque se perder essa região de preço no maio, aqui, ó, se perder essa faixa de preço, que a gente tem como referência ontem a mínima, 79,67, depois 109,38 e hoje 79,80, e até eu falei para a galera, precisa voltar acima do 80,10 e 80,40. Ó, foi onde entrou venda, tá vendo? Aí aqui entrou venda, e na nossa planilha, lá no fluxo, só para terminar para você, né, aqui na nossa planilha do fluxo do dinheiro, quero ver se ela aparece aí. Deixa eu ver se ela está aqui. Deixa eu só ver aqui. Com a concepção do comportamento dos preços de hoje, que a gente estuda de forma detalhada, ela está aqui, ó. Acho que aqui eu vou conseguir mostrar para você, ó. Quer ver? Ó? Só para a gente finalizar esse estudo aí. Se o meu computador deixar, eu acho que vai ser possível. Aqui, ó. Aí aqui eu faço isso toda manhã, né? Divido lá dentro dos nossos assinantes, ó. Você vê, tem 129 pessoas lá dentro que participam porque olham, né? Olha lá, visto há um minuto, olham, talvez às vezes não tem tempo de vir junto com a gente aí no mesmo... das 9h10 às 10h10 da manhã, que é o momento que eu começo o nosso estudo. Aqui deu uma travada, eu espero que o vídeo não tenha travado aí, eu acho que não. Mas aqui o que eu queria mostrar para você é a seguinte situação. Eu queria colocar isso aqui um pouquinho para baixo,
Não sei se vai dar. Aqui, ó. Que eu queria ver. Aqui, ó. Eu queria falar para você a seguinte situação, ó. Acabei de acertar o risco de compra no U agora 79,70, depois que eu vendi lá em cima, tá? Aqui precisa retornar acima de 80. Aqui foi um resultado que o cara colocou aqui para nós, que ele fez aí. Acabei de acertar, tarará, quero ver aqui o fluxo do dinheiro, onde eu falo do fluxo do dinheiro aqui. Ó, fluxo do dinheiro no CCMK por hora está em 80,77, tá? Ou seja, abaixo de 80,77 o vendedor, para quem já conhece o método, né, abaixo de 80,77 o vendedor poderia voltar a dominar. Por que, Emerson? Porque não tem player novo. Como é que você sabe? Dentro do nosso método. Então, 80,77, aqui, ó, a gente tinha 80,79 dentro de uma projeção de FIBO, que é numérico, né? Mas aqui, para quem quisesse aceitar a venda, poderia. Com stop aqui em cima, poderia. E aí, foi o que o Rafael colocou ali. Cara, peguei minha venda lá, fechei na virada do dia aí, tá beleza? Para a gente finalizar, Márcio, eu espero ter respondido você aí, tá beleza, cara? Obrigado da tua participação. Volte mais vezes aí, meu. Volte mais vezes. Importante, aqui, ó, a pergunta do Márcio está aqui, eu li palavra por palavra para poder explicar. Importante ter pessoas com o teu nível de busca, né? E ter um nível de conhecimento e experiência para contribuir com a gente também. Pô, cara, muito obrigado mesmo. Fico muito motivado com isso, tá beleza? Então, aqui agora, só para a gente finalizar aqui, que eu falei para você que a gente está estudando o maio. Emerson, mas você está estudando o maio, mas já está operando setembro? É para não ficar muito extenso aqui, né? Lá dentro do nosso grupo a gente detalha isso, né? Então, aqui logo de manhã, 79,50, foi aqui nessa pegada, fui na compra, falei para a galera, ó, eu vou até 89,40, 89,50. Ele bateu 89,68, eu tinha esse número aqui, nessa região, ó, do 80,65, eu falei, no 60 eu vou embora. E aí, aqui no 80,60, eu pulei, e ele veio, aqui no 79,70 eu comprei e falei, ó, meu stop está no 79,50, e agora no after eu vou ver o que eu faço, seu stop, não quero deixar isso aqui perder 79, 78, aqui, ó, 78,80, que se perder, o mercado de milho ainda na concepção, né, pode trazer o preço para setembro até aqui, ó. Então você vê que toda a configuração, né, todo o comportamento sem volume ainda coloca o vendedor com uma certa vantagem, né? A gente olha isso já lá pelo gráfico diário. Para a gente finalizar de fato aqui mesmo, ó, eu vou fechar com o estudo do maio aqui no tempo diário, beleza? Ó, só para a gente finalizar, né, o comprador precisa retornar com esse preço nessa casa do, aqui ó, 80,50, 81, ele testou hoje, né, 81,50, ele precisava no mínimo fechar aqui, ó, acima desse 80,60, ou aqui 81,61. Veja que ele testou, ele seria importante que ele fechasse verde aqui para abrir condições de buscar aqui. Pode ser que vá? Pode, mas aqui fica mais difícil, né? Porque nós temos um comprador nós temos uma movimentação de interesse comprador pelo aspecto técnico, mas não tem comprador aqui, porque o meu método comprova isso. Por isso que, né, quando a galera olha aqui, mas tem um candle comprador, vai subir. E aí o mercado rejeita, justamente porque a gente tem a visão do posicionamento e da zeragem dos players. Foi o que eu coloquei lá dentro do grupo Celebra Resultado. Beleza? Então aqui hoje, terminado o nosso estudo para o contrato de milho maio, CCMK23. Você que está chegando agora aqui, de repente o conteúdo de hoje ficou bastante interessante, né? Porque a gente teve uma pergunta muito interessante. Então, quando a gente tem perguntas inteligentes, o vídeo fica com uma exigência muito maior. Eu espero que você tenha absorvido essa colaboração e se mova para o outro nível quando se trata de operar contrato futuro de milho da B3. Muito obrigado. Eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.